Invocando a presença de Deus, dou por aberto esta sessão do Tribunal Pleno de Estado de Licitação e Intimação, número 4 de 2024, do Tribunal Pleno, e já de pronto, junto com esse edital de licitação e intimação, abro também essa sessão administrativa para que nós possamos, aqui, neste ato, realizar a posse, dar posse para duas novas procuradoras, já qualificadas, que já labutam na Justiça Esportiva, já tem o métier, inclusive as duas nomeadas, elas fazem parte da comissão da OAB de Direito Esportivo. Então, isso só tem a engrandecer, mostrando que o nosso caminho e a nossa envergadura só aumentam. E fiz o destino com duas brilhantes advogadas, que vão compor o parquê juiz esportivo dessa casa. Então, vou para a leitura das notas de posse da doutora Thelma Elis Harkop e depois para a da doutora Tiffany Eduarda de Macedo. Pois bem, de ordem do excelentíssimo senhor Dr. Peterson José Amoroso, que é o diretor-presidente do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça Esportiva da Federação Paranaense de Futebol Salão, em face do exposto no artigo 21 e 22 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, vem por meio deste realizar a posse da doutora Thelma Elis Harkop como procuradora deste tribunal, conforme ato solene realizado nesta data de hoje. Pode se adiantar. Por favor, doutora. Obrigado. Calma, espere um minuto aí. Eu já vou ler as duas e daí nós realizamos a aclamação. De ordem do licentíssimo senhor Dr. Peterson José Amoroso, que é o diretor-presidente do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça Esportiva da Federação Paraense de Futebol de Salão, em face do exposto do artigo 21 e 22, veio por meio deste realizar também a posse da doutora Tiffany Eduarda de Macedo como procuradora desse tribunal. A doutora Tiffany encontra-se, então, online, e conforme ato realizado nesta data. Então, doutora Tiffany, ela já realizou a assinatura de maneira digital para adiantar os trabalhos, tendo em vista que ela encontra-se na cidade de Campo Mourão, doutora Tiffany? Então, declaro empossado. E a doutora Thelma, como é de praxe, se alguma das duas quiser fazer uso da palavra referente somente ao ato, assim tem a palavra para se manifestar. Mas antes disso, agradecemos muito a disponibilidade das duas doutoras, como já falei, integrante da Comissão de Direito Esportivo da OAB, Paraná. Só tenho a agradecer o tempo dispensado e tudo mais que poderá contribuir com esse tribunal, ofertando, analisando súmulas e ofertando denúncias diante do parquê aqui, que está na presença aqui do doutor Denis. A palavra referente lá. A Tiffany, levantou a mão, Tiffany? Não, o Arthur, doutor Arthur. Não. Quem que levantou a mão? Arthur, você confundiu? Quer falar, então? Agradeço a oportunidade, doutores, e espero suprir as necessidades que me foram apresentadas, as oportunidades que eu tenho para aprender muito. Quero aprender com vocês. Obrigada. Perfeito. Melhorou, doutor Arthur? Melhorou? Doutor Arthur não está ouvindo. Mas então, mais uma salva de palmas. E quem diria, a doutora Tiffany pode ficar, então, online, já participando do parquê de maneira online, e eu pediria que a doutora Thelma, então, sentasse também ali ao lado do nosso procurador-geral, doutor Denis Almada, que tome assento, e já para integrar o parquê, porque o parquê é indivisível, doutor Denis? Agora, realizando, então, doutor Arthur, consegue nos escutar? Doutor Arthur. Doutor Arthur. Não escuta. Então, sai e entra.
Né? Porque nós também não estamos escutando Isso. ele. Vamos aguardar. Os demais todos nos ouvem, né? Beleza. Existe pedido de preferência, já vou adiantar dos senhores enquanto... 3? Pedido de preferência 3 é muito... 3 pedidos de preferência. 1, 2, 3, 4. 3 pedidos de preferência. Isso que ainda disse que vai conosco, tá? Vai ter que esperar do mesmo jeito. Testando. Estão ouvindo? Agora sim. Alto e bom som, Não, doutor né? Arthur. Tá ouvindo? Sim. Eu não. Vamos lá. Não ainda? Vocês me ouvem agora? Sim. O fone não ouço, estou ouvindo pelo computador. Então tá. Tá resolvido, eu acho. Boa noite. Resolvido. Boa noite, doutor Arthur. Então vamos lá. Agradecendo, então, a presença dos nobres pares, auditores, doutor Procuradoria, os nobres defensores, advogados presentes aqui na sessão, algum presente, algum atleta que também se faz presente aí, todas as demais pessoas integrantes, a nossa nobre secretária, agradecendo a presença de todos. Então, existe já pedido aqui de preferência, e assim vou apresentar, são os autos 21, recurso número 7, em que o recorrente é o Apucarana Futsal, referente à decisão da primeira comissão disciplinar. O relator desse processo é o doutor Arthur. Perfeito, doutor Arthur? Sim. Perfeito. Então, tem a palavra para proferir o relatório. Muito boa noite a todos. Se trata dos autos 21/2024, o recurso voluntário 07/2024, em que são os recorrentes Bruno Kozlowski Barroso e Associação Apucarana Futsal. Recorrida é a Procuradoria de Justiça Desportiva, a origem é a primeira comissão disciplinar, incursões no artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1, acumulado com o artigo 258D do CBJD. Vou passar um breve contexto. Antes de relatar os autos, é importante mencionar que o fato objeto deste recurso foi o centro do pedido de revisão requerido pelos recorrentes, em razão de que o atleta Bruno havia sido condenado em primeira instância, sem citação regular e válida, a 4 partidas de suspensão pelo artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1, conforme ata do Pleno 03/24. Na ocasião, o resultado do julgamento pelo Pleno foi o seguinte: por unanimidade de votos, conhece da revisão e concede parcial provimento, reconhecendo a nulidade da citação decorrente do vício no edital, com efeitos ex tunc nos autos 21/2024, são esses. Retornam-se os autos ao juízo ACO, devendo-se a Secretaria proceder nova citação. Translada-se a presente decisão aos autos 49/2024. O feito retornou à instância de piso, onde, após a citação somente do atleta recorrente, foi designado sessão de julgamento, produzidas as provas, realizada a sustentação oral pelo defensor do atleta e declarado o seguinte resultado: denunciado Bruno Kozlowski Barroso, por unanimidade de votos, condenado a pena de 4 partidas de suspensão em concreto da infração ao artigo 254A, parágrafo 1º, a linha 1, do CBJD, inciso 1 do CBJD, e também, por maioria de votos, condenado a pena de multa no valor de R$ 2.000, em concreto, por infração ao artigo 258D do CBJD. Agora, neste momento, trata-se de recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos recorrentes Bruno e Associação Apucarana, em face da decisão proferida pela primeira comissão disciplinar, que condenou os recorrentes à multa de R$ 2.000 e, referente ao primeiro recorrente, a suspensão por 4 partidas. Em folha 120, o recurso foi recebido por ser tempestivo
e estar com devido preparo, e foi designado este auditor para relatar os autos. Considerando a proximidade dessa sessão de julgamento e que a EPD vinculada ao recorrente realizará a partida somente no dia 18 de maio, ou seja, no próximo sábado, este relator deixou de analisar o pedido suspensivo por não ter efeitos práticos, em decorrência de que o julgamento de mérito será anterior à próxima partida da EPD. Então vamos lá, da denúncia da Procuradoria da Justiça Desportiva. Relembrando os fatos objetos do recurso dos recorrentes, a Procuradoria de Justiça ofertou denúncia em 26 de março de 2024, trazendo como fundamento de sua peça acusatória os seguintes fatos que teoricamente incidem nos artigos 254-A, parágrafo 1º, inciso 1, e 258-D do CBJD. Aspas. Relato que aos 21 minutos e 24 segundos de jogo, expulsei de forma direta o atleta de camisa número 5, senhor Bruno Kozlowski Barroso, registro número 37763, da equipe Apucarana Futsal, após sofrer uma falta, o mesmo deferiu um tapa no rosto, na face do lado direito do atleta da camisa número 7, da equipe adversária. Após a expulsão, o mesmo retirou-se de quadra sem maiores problemas, fecha aspas. Dessa forma, a Procuradoria de Justiça Desportivo ofertou denúncia somente em face ao atleta recorrente, pedindo a aplicação das penas do artigo supramencionados. No dia 7 de maio de 2024, ocorreu a sessão de julgamento do presente caso, com a devida instrução, depoimento pessoal, exibição de vídeo, fotos, sustentação oral, onde, após os atos realizados, a comissão disciplinar proferiu a seguinte decisão referente à hora recorrente, reduzida a termo conforme ata 14 de 2024. Por unanimidade de votos, condenado a 4 partidas de suspensão em concreto da infração ao artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1, e por maioria de votos, condenado a pena de multa do valor de R$ 2.000 em concreto por infração ao 258-D do CBJT. O colegiado, então, por unanimidade de votos, condenou hora recorrente à suspensão por 4 partidas, sem benefício da redução do artigo 182, e por maioria de votos na pena de multa pecuniária no valor de R$ 2.000 referente ao 258-D. O acórdão lavrado em folhas 103 a 107 reduz a termo o julgamento, contudo sem as razões da única divergência na aplicação da pena do artigo 258-D. Do recurso voluntário. E resignado com a decisão da respeitável comissão disciplinar, o recorrente Bruno Kozlowski e a entidade prática desportiva Associação Apucarana interpuseram recurso voluntário pretendendo absolvição em relação ao atleta, considerando que, abre aspas, ausência de dolo na conduta do recorrente, bem como ausência de agressão. O que houve, de fato, é que na tentativa de realizar a tabela com seu colega, o oponente criou uma barreira para a passagem do recorrente, e os jogadores naturalmente se trobaram, fecha aspas. Ou, alternativamente, a reforma parcial do acordo visando desclassificar o ato para o artigo 254 caput, pois, abre aspas, vez que o fato não possui qualquer gravidade, o atleta possui antecedentes, não possui antecedentes e está disputando a Série Prata do Campeonato Paranense de Futsal, reduzindo sua condenação pela metade, fecha aspas. Por fim, destacou o atleta recorrente que já cumpriu 3 partidas de suspensão, requerendo a detração da pena caso não obtenha êxito em seu recurso. Já o recurso por parte da IPD pugna pelo não recebimento da denúncia em face à equipe, pois não figurou no processo desportivo, não foi qualificada, citada e intimada para se defender, e ainda indaga a recorrente, abre aspas. Ora, excelências, o que mudou no juízo de convicção dos doutos julgadores que ora não punem e ora punem? Será que o fato do pedido de revisão feito e admitido por este tribunal motivou inovadora punição? Fecha aspas. Ainda, a EPD recorrente alega que não foram atendidos os requisitos do artigo 79 do CBJD, motivo pelo qual, aspas, requer que esse tribunal, destarte, declare o não recebimento da denúncia com a imediata retirada de qualquer condenação da EPD. Fecha aspas. Por outro lado, a EPD sustenta que, caso não seja esse entendimento do colegiado, requer a reforma do acórdão para absolvê-la do pagamento da multa pecuniária aplicada ao primeiro recorrente, pois, abre aspas, sabe-se que este artigo foi utilizado para ser uma reprimenda de combate à violência no esporte, o que é louvável, porém este artigo
não pode ser usado pela simples necessidade de punir. E ainda, foi o encontro mais forte entre os dois atletas. O recorrente foi expulso, saiu de quadra sem qualquer reclamação, não cometendo qualquer ato de indisciplina. Comenta também, aspas, a condenação é excessiva e em total descompasso com os julgados desse tribunal e da própria comissão, devendo tal decisão ser reformada. Ainda, tal ato é distante de uma violência e a pena não pode passar da pessoa do acusado sob pena de violação inconstitucional. Fecha aspas. Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Desportiva apresentou contra as razões, alegando que, quanto à condenação pelo artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1, a mesma deve ser mantida, pois o próprio vídeo da partida demonstra a agressão praticada. Também entende a Procuradoria que a decisão não merece reforma quanto ao pedido alternativo de desclassificação, pois, abre aspas, como pontuou o relator, baseado no vídeo e no relato do árbitro, houve um tapa no rosto do adversário, praticando agressão física, fecha aspas. Ainda conclui a Procuradoria que o atleta recorrente não desconstituiu a presunção de veracidade da súmula quanto ao fato que lhe condenou no artigo 254-A. Por isso, entende a Procuradoria que o fato comprovado subsume-se à norma, não merecendo qualquer reforma do julgado quanto a esta condenação. Já quanto à condenação do atleta no artigo 258-D, que repercute financeiramente a EPD hora recorrente, e por isso seu interesse recursal, por outro lado, entende a Procuradoria que a decisão deve ser reformada. Isso porque, segundo a Procuradoria, a EPD recorrente não figurou no polo passivo da denúncia, não se defendeu, o que fere a ampla defesa e o contraditório, princípios inerentes ao direito sancionatório e o que leva à impossibilidade de punição. Por fim, entende a Procuradoria que, aspas, não se desconhece a reprovabilidade da conduta do atleta e que a violência deve ser recriminada no esporte. Porém, também deve ser levado em consideração que, em razão de sua atitude, o atleta foi devidamente punido com um cartão vermelho, bem como, pelo TJD, a suspensão de 4 partidas. Fecha aspas. Desta forma, pugna a Procuradoria, seja a condenação mantida na sua íntegra em relação ao artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1, e em relação ao artigo 8D, sejam providos recursos para absolver a EPD e o atleta. Esse é o relatório, senhor presidente. Fôlego, parabéns ao nobre relator. Em discussão, relatório, alguma representação, reexibição de prova? Tem um vídeo, já está no caminho ali. É do próprio lance? Por favor, então, reexibição. É isso aí. É aquele ali mesmo. Ainda bem que ela que sabe uma cheia, não eu, hein? Exatamente. Até tudo. Dá para virar ali. Tudo que a cabeça não tem problema. Na pausa. Para não mexe, acontece bem ali. Aí. Acontece bem na quina, debaixo. Doutor Amaro, para estudando. E agora, Coloca novamente, mais uma vez. Agora vocês viram onde quer. na pausa. Dando. Outra vez. Segue. Doutor Amaro, para estudando. E agora, Perfeito. Querem mais alguma exibição? Só informando também que agora, até, eu acho que vocês receberam bem certinho, né? Vocês recebem o processo, já recebem os vídeos e provas constantes nos autos, e recebe de novo todo o processo, se tem vídeo. Agora está bem, isso a gente ajeitou com a Ana, né, Ana? Agora está bem conexo, isso ajuda bastante, porque senão qual vídeo que é? E eu sei que a gente perde tempo, né, fazendo isso. Então, isso também a gente
A gente avançou também nisso, ou seja, todos receberam por e-mail e por WhatsApp. Isso aí. Considerando isso, as fotos já foram mostradas, então todo mundo está... Pode abrir de novo, podemos abrir de novo, podemos abrir novamente. Não, podemos abrir. Solicitou, vamos lá. Posso? Só presente. Rapidinho, 30 segundos, sim. Só para mostrar que ali é o lance, pode ver que o atleta está com a mão abaixada, a outra seguindo, olhando em direção à bola e não em direção ao atleta. Sem qualquer intenção. Nos abordaremos. Perfeito. Olá. E há um contrão, não um pouco. Agressão. Obrigado. Perfeito. Caso o senhor queira também se utilizar, pode, dentro dos minutos regimentais, se aproveitar novamente das provas. Como não há mais nenhuma exibição de prova, passo a palavra, então, ao recorrente, para que realize a manifestação. Excelentíssimo senhor presidente, senhor Peterson de Amoroso, professor de Química, cumprimento todos os demais monitores do tribunal, cumprimento a doutora Hélena, a doutora Gisele, que se faz presente, cumprimento o doutor Arthur e o doutor William online, cumprimento a procuradoria, na pessoa do doutor Denis, desejo profícuos trabalhos e boas-vindas à doutora Thelma e à doutora Tiffany. Fico feliz de saber que a Comissão de Direito Esportivo agora também representada por vocês. Então, sintam-se aqui abraçados por este advogado. Excelências, primeiro, sobre os autos, eu queria só fazer um comentário muito breve. Decisões judiciais são feitas para serem cumpridas e não discutidas. Estamos aqui hoje, em razão de uma decisão judicial deste tribunal, que, analisando o que foi provado, decidiu pela revisão do processo e o anulou com efeito de ex tunc. Devendo esse processo, teria voltado para a sua discussão, que é o objeto que estamos aqui. Então, não estamos aqui para rediscutir matéria já transitada em julgado. E falo isso porque foi objeto de discussão no acordo, que foi objeto do recurso. Então, a defesa vem com isso aqui dizer e sacramentar que existe um único fato a ser discutido, que é uma eventual agressão cometida pelo atleta Bruno contra o seu oponente. Dito isso, excelências, não há, e aí seguindo, vamos falar para de cima. A aplicação do 258D já é posicionamento desse Supremo Tribunal e de vários outros tribunais, de que o artigo 258D ele só pode ser aplicado em casos extremos. O caso em concreto, o caso que nós estamos analisando, não é um caso extremo. O caso que nós estamos observando aqui hoje é um caso extremamente corriqueiro de um esporte de contato, de um encontrão extremamente comum e habitual dentro do esporte futsal. Não há que se falar na aplicação do 258D. E aí pede-se a reforma em toto, considerando, inclusive, o pedido e o acolhimento desta tese pela Procuradoria de Justiça Esportiva. Com relação ao atleta Bruno, excelências, a imagem é clara, os vídeos são claros. O atleta em nenhum momento olha para o seu oponente com ânimos de agressão. Ele não fecha a mão, ele não levanta os seus braços, ele não punha o seu cotovelo, ele não dá uma cabeçada, ele se tromba. E num movimento reflexo, ele levanta suas mãos na altura do peito e acaba encontrando o seu atleta adversário. Em momento algum, ele faz o ato impulsivo e ativo de agressão. Em momento algum, ele chega e empurra o seu atleta de maneira consciente, identificando que houve qualquer tipo de lesão, o próprio atleta, ao ser expulso, sequer reclama, levanta e sai. Ele se levanta e aceita as decisões da equipe de arbitragem. Alegar que isso é violência é banalizar o artigo 254A, que serve para reprimir, sim, condutas violentas, agressivas, aonde esses sujeitos chutam, socam, dão cotovelada, agem sem qualquer pensamento de travar. Pelas imagens, pelos vídeos, é possível identificar. É um lance de jogo, o ataque, o sobrinho está no ataque. Ele está indo em direção ao gol. E por um infortúnio, acaba encontrando de uma maneira mais agressiva o seu oponente. Percebam pelas imagens que o Sr. Bruno é mais alto
e provavelmente mais forte do que o seu oponente, fazendo com que o seu oponente acabasse sentindo um pouco mais do que ele. Mas não justifica falar que o seu Bruno, sem qualquer antecedência, um histórico no futsal paranaense, vem aqui e cometeu uma agressão contra uma outra pessoa. Não, isso não aconteceu. Ele não agrediu. Isso está provado. Dito isso, excelências, não há de se falar na aplicação do artigo 254A, ao que se pede, então, aqui a sua reforma para que seja considerado o senhor Bruno absolvido. Se esse não for, o que não se espera, o entendimento dessa comissão, desse tribunal, pede-se que seja desclassificado o artigo 254A para o seu caput do artigo 254, sendo considerada, quiçá, uma jogada violenta, que de fato não se observa, aplicando aí uma pena de advertência. E é importante que se diga, até numa finalização dessa defesa, dizer que, em razão de tudo que já se passou, o atleta já cumpriu 4 penas de suspensão. No sábado passado, ele deveria ter jogado e acabou não podendo entrar em quadro, perdendo aí a sua 4ª partida. Então, o que se pede aqui é a aplicação de fato da justiça, porque o tempo não vai voltar, ele não vai poder disputar as partidas, mas que a sua pedida de excelência não seja maculada, ou quem sabe, o erro de uma análise, um tanto quanto equivocada. Realizada a manifestação pelo nobre defensor, doutor Alberto, passo a palavra ao nosso procurador-geral, doutor Denis, para fazer a manifestação pelo parquê. Obrigado, senhor presidente. Aproveitando a oportunidade da manifestação para saudar as novas procuradoras, doutora Tico, doutora Thelma, que estão ao lado. Tenho certeza que vão muito contribuir para a procuradoria e continue fazendo esse trabalho em desenvolvendo desde os anos, sempre tentando contribuir mais para o Tribunal de Justiça do Paraná, especialmente o futsal. Aproveito para cumprimentar o senhor presidente, doutor Peterson, as auditoras, doutora Gisele e doutora Ellen, o doutor William e o doutor Arthur, que se encontram virtualmente, nosso nobre secretário, doutora Ana, sempre eficiente, sempre muito, colaborando muito com o trabalho desse tribunal. Primeiro também o colega doutor Alberto, sempre de forma brilhante, sustentando e sempre leal, comentando também os demais presentes. Excelência, quanto ao caso, primeiramente, a parte mais simples, que seria a combinação do clube pelo 258D, olha, já temos a denúncia, realmente, o atleta foi denunciado pelo 258D, o que, na minha visão, não caberia, mas, sendo denunciado, caberia tão somente, e com a devida vênia, colhendo a comissão disciplinar, caberia tão somente a ela julgar improcedente o pedido em relação ao atleta. Ou, ainda que se fosse entendimento, condená-lo, mas jamais condenar a equipe que não foi parte do processo. Da leitura da denúncia, da leitura da ata de julgamento, se verifica que em nenhum momento a equipe é citada, em nenhum momento ela é citada, mencionada na peça, ou ainda citada para apresentar defesa. Não há disciplina de denúncia em relação à equipe, justamente porque a equipe não era parte do processo. Dessa forma, sem entrar no mérito de se caberia ou não 258D no caso concreto, o fato é que, não sendo a parte, não sendo a equipe parte no processo, não cabe a sua condenação, pelo que a Procuradoria manifesta concordância com o pedido do recorrente para que seja anulada a sentença. Quanto ao não recebimento da denúncia em face da equipe, me parece que a impossibilidade de concordar justamente porque não foi feita denúncia em relação à equipe. E se não foi feita denúncia em relação à equipe, não há como recebê-la. De forma que, quanto a esse ponto, a Procuradoria discorda, mas, enfim, no objeto do recurso em si, que seria a absolvição da equipe, a Procuradoria também entende que há razão a recorrente, também entende que deve ser absolvido o recurso. Em relação ao atleta, guardo também parcial concordância que, embora o nobre procurador, por duas razões, tenha feito um trabalho exemplar, confesso que me convenci com os argumentos do recorrente, no presente caso, no sentido de que houve uma jogada violenta. Ainda que o recorrente alega que nem isso ocorreu, mas em sentido de desclassificar a agressão, porque realmente parece que não há uma agressão, mesmo que tenha no acórdão, no brilhante acórdão, também tem ali a imagem mais clara, e o vídeo também no YouTube é mais claro do que foi produzido aqui. Realmente há ali o encontrão e a mão do atleta no adversário, mas não vejo uma agressão física nesse caso, vejo mais como uma atuação temerária, uma atuação imprudente na disputa da jogada,
evidente que não há qualquer intenção de causar dano, razão pela qual a Procuradoria entende que deve ser desclassificada para o artigo 254, uma prática de jogada violenta, mantendo-se a comissão do atleta, por mais que ele tenha cumprido, mas mantendo-se a comissão do atleta, ou ao menos em 2 partidas, dada a situação ocorrida. Em breve, brevemente, manifestação, excelências, muito obrigado pela palavra. Realizada a manifestação pelo parquê, devolvo a palavra ao nobre relator para que profira seu voto. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. Quanto à condenação do atleta recorrente no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1, ou seja, o lance que ocasionou a sua expulsão, entendo que, embora a defesa tenha se esforçado em demonstrar que poderia ser um lance casual ou um acidente decorrente da trombada entre os atletas, ou ainda de que não possuiu intenção de agredir o atleta adversário em quadra, ocorreu efetivamente a subsunção do fato à norma do artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1. As imagens decorrentes da transmissão da partida, o reflexo imediato do árbitro e a reação do atleta adversário não deixam, na visão deste relator, qualquer dúvida de que tenha ocorrido agressão. A imagem abaixo, aí eu insiro uma imagem aqui, demonstra o exato momento em que o braço direito do atleta sobe da linha da cintura e sua mão aberta e atinge o lado esquerdo do rosto do atleta adversário, que cai em seguida. Atleta de linha não usa os braços acima da cintura, com perigo de acontecer uma agressão mesmo. Importante mencionar que, salvo melhor juízo, o atleta recorrente e o atleta agredido, Dudu, número 7, da EPD do Beltrãozinho, se envolveram em um lance na lateral da quadra 45 segundos antes de ocorrer a agressão, o que demonstra também a predisposição a um revide, a um lance mais enérgico ou a própria agressão mesmo. Aí eu junto também a imagem e o link da transmissão. Dessa forma, entendo não haver justo fundamento ou motivo para reformar o acórdão da origem quanto a este fato, motivo pelo qual mantém a condenação do atleta recorrente às penalidades aplicadas por infração ao artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. Entendo também não ser aplicável às benesses do artigo 182, tendo em vista que o atleta participa da Série Prata e, em decorrência da informação prestada pelo próprio defensor na sessão de julgamento na comissão disciplinar, de que o mesmo é o capitão da equipe, uma das mais importantes e possui um dos maiores salários da equipe. Tá? Então, no meu voto, eu mantenho a condenação do atleta e faço também a observação que a própria Procuradoria, nas contras-razões, opinou, sugeriu a manutenção da condenação por esse artigo, embora todo direito, o nobre procurador-geral pode mudar de opinião, como fez brilhantemente também. Os recorrentes também discordam da condenação do atleta no artigo 258-D, a qual enseja a aplicação da multa pecuniária à EPD recorrente no valor de 2.000 e, por isso, seu interesse recursal. Assim dispõe o mencionado artigo. As penalidades de suspensão decorrentes das infrações previstas neste capítulo poderão ser cumuladas com aplicação de multa de até R$10.000 para a entidade de prática desportiva que estiver vinculado ao infrator, observados os elementos de dosimetria da pena e, em especial, o previsto no artigo 182-A. Quanto às infrações previstas neste capítulo a que se refere o mencionado artigo, que estão contidas entre os artigos 250 e 258-D, lembro que somente este último e o artigo 257, rixa, entre aspas, rixa, possuem multas pecuniárias e expressamente prevêem que as EPDs é que serão apenadas com multa. Já os atletas, nesses casos, quando identificados, são punidos com suspensão. Conforme prevê o artigo 170, inciso 2, a multa pecuniária é uma penalidade, e qualquer penalidade pressupõe anterior devido processo legal. O devido processo legal é um princípio que se encontra previsto no início do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, em seu artigo 2º, junto com outros princípios, tais como, por exemplo, ampla defesa, contraditório, celeridade, impessoalidade,
oficialidade, legalidade, publicidade, tipicidade desportiva, entre outros. O artigo 258-D é um apenamento a mais, desta vez para EPD, quando o fato cometido pelo atleta for mais grave do que as penalidades dos outros tipos desportivos. Analisando os autos, denota-se que a EPD recorrente não foi denunciada, nem a denúncia foi corrigida até a sessão de julgamento para responder pelo artigo 258-D, conforme possibilita o artigo 179, parágrafo único. Não tendo sido denunciada, a EPD recorrente não participou do processo desportivo previsto no artigo 73 e seguintes, especialmente da sessão de instrução e julgamento, previsto no artigo 120, ficando impossibilitada de produzir provas, fazer sustentação oral, entre outras questões inerentes ao princípio da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. O contraditório e a ampla defesa são decorrências lógicas do devido processo legal. Fred Didier Júnior, em seu excelente curso de Direito Processual Civil, faz observação peculiar e perfeita para a situação e análise. Eu abro aspas. Se não for conferida a possibilidade de a parte influenciar a decisão do magistrado, e isso é poder de influência, poder de interferir na decisão do magistrado, interferir com argumentos, interferir com ideias, com fatos novos, com argumentos jurídicos novos, se ela não puder fazer isso, a garantia do contraditório está ferida. Como poderia o magistrado punir alguém sem que lhe tenha dado a chance de se manifestar sobre os fundamentos da punição, por exemplo, demonstrando que os fatos em que se baseia o magistrado ou não ocorreram ou não permitem a aplicação da pena? Seria punir sem ouvir, seria condenar sem dar a chance de defesa. Não é possível a aplicação de qualquer punição processual sem que se dê oportunidade de o possível punido manifestar-se previamente, de modo que possa, de alguma forma, influenciar no resultado da decisão. Fecha aspas. Também entendo que a pena não pode passar da pessoa do condenado, conforme artigo 5º da Constituição Federal. Feitas essas considerações, que entendo ser pertinente mencionar, por outro lado, referente à condenação do atleta ao artigo 258-D, mesmo que se entendesse ser possível mesmo ser condenado isoladamente, ou seja, sem a IPD entregar a lide esportiva. E, além disso, mais do que os demais fundamentos anteriormente citados, penso que a condenação está demasiadamente exagerada, já que o atleta já está sendo condenado à suspensão por 4 partidas e levou cartão vermelho durante o jogo, o que acredito ser suficientemente para repudiar a agressão praticada. E o fato não causou tumulto à partida, como bem relatou a arbitragem. Se faz importante analisar o mérito. Há necessidade de se aumentar a pena cobrando R$2.000 ou a suspensão por 4 partidas é suficiente? Penso que é suficiente. Ademais, a manutenção da condenação pelo artigo 258-D causará, na opinião deste relator, mesmo que tais valores devessem ser recolhidos pela EPD, prejuízos financeiros ao atleta que poderá ter sua renda mensal diminuída e, consequentemente, afetar sua produção em quadra. Não se pode deixar de mencionar que no primeiro julgamento realizado pela respeitável comissão disciplinar sobre os mesmos fatos relatados na denúncia, não houve condenação do atleta e a EPD à multa de R$2.000 prevista no artigo 258-D, o que demonstra também desnecessidade de se agravar a penalidade do atleta ou transferir a responsabilidade do pagamento da multa a uma EPD que não participou do processo desportivo. Não posso deixar de destacar a manifestação da Procuradoria, que também discorda da condenação do atleta e da EPD. Destaco a manifestação da Procuradoria, abro aspas. De fato, se não houve oferecimento da denúncia em desfavor da EPD, não houve como a mesma se defender em referido procedimento, infringindo a ampla defesa e o contraditório, princípios inerentes ao direito sancionatório. Fecha aspas. Desta forma, entendo ter razão os recorrentes e a Procuradoria quanto aos fundamentos apresentados que baseiam o pedido de absolvição da condenação à penalidade do artigo 258-D. Neste sentido, eu voto para dar parcial provimento ao recurso, a fim de manter a condenação do atleta recorrente à penalidade do 254-A, parágrafo 1º, inciso 1,
absolvendo-os da condenação do artigo 258-D, nos termos acima mencionados, com a devida detração. É como eu voto, senhor presidente. Realizado o voto, pergunto se há voto divergente. Eu divirjo, senhor presidente. Por favor, então. Então, somente pedindo vênia, toda a vênia ao relator, à brilhante fundamentação, mas tão somente em relação ao atleta, entendo que não houve esse ânimo de agressão física, tal qual sustentado, inclusive pela Procuradoria. O que me parece que houve mais um ato temerário, né, do autor, uma imprudência, mas que não se, de forma alguma, na minha concepção, tenha caracterizado qualquer tipo de agressão física. Então, nesse sentido, acolhendo parcialmente o recurso e também a tese da própria Procuradoria, eu entendo por desclassificar a conduta por artigo 250, e até considerando que o atleta já cumpriu, no meu entender, indevidamente essas partidas, eu estou aplicando uma advertência. Como voto? Abrindo divergência, passo a colher os votos 1 a 1, conforme as regras da casa. Como vota a doutora Gisele? Eu voto integralmente com a divergência. Como vota a doutora Hélio? Integralmente com a relator. Do jeito que é legal. Então, é que o meu seria um terceiro. E se eu voto pelo terceiro, eu estou votando pelo 250. E você sabe que eu sei fazer conta. Olha, eu vejo que ele pegou e colocou mesmo a mão ali no pescoço, empurrou, tapa, o lance aqui, pelo menos que a gente traz, e vou olhar novamente para que não tenha, para que eu não cometa nenhuma injustiça. Cadê pleno? Por isso que ficam olhando nos celulares, viu, pessoal? Que tá tudo aqui, ó. Eu vou olhar de novo. No trabalho, para acabar se escondendo. E agora. Pois bem, eu votaria uma terceira via. Ô, presidente, só uma dúvida aqui. Alguém tem dúvida que foi tapa na cara ou não? Eu não vi tapa na cara. Tem uns que não viram tapa na cara, Arthur. Eu acho, tá? Que eu vou com o relator, tendo visto que já cumpriu as 4 partidas, eu vou com o relator nesse sentido, que senão até o William ia ter que fazer o voto divergente ainda, William. Então, fica com o Arthur, por maioria de votos, 4 partidas, tendo em vista que, comprovadamente ali pelo nobre relator ali, sobre o salário e tudo mais, então, 4 partidas em concreto. Por maioria de votos, o Estado proclama, em relação ao 254, o 258D, absolvido por unanimidade. É o resultado que proclama. Dúvida? Vamos lá. Autos. Tem mais. Agora o auto é o 2. 2 é o teu. É o Sten Cascavel versus Futsal Pato Branco. Existe um pedido de impugnação de partida pelo Sten. Eu gostaria de saber se há alguém do Pato Branco presente, porque o doutor defensor Alberto irá realizar a manifestação pelo impugnante, perfeito? Tem alguém pelo impugnado? Sim. Me escuta? Boa noite. Escuto. Boa noite. Senhora? Luísa, advogada, doutora Luísa? Tem procuração, advogada? Sim, tem procuração. Foi juntada ela? Foi juntada. Ela pediu. Luísa Aparecida Cristina Martinez Paz. Isso mesmo.
Perfeito. OAB 110.371. Perfeito, doutora. Não, A só a procuração. equipe do Pato existe a procuração. Existiu um pedido de juntada de vídeo, mas de maneira extemporânea, porém o vídeo é igual aos outros três que já se encontram dentro, que nós iremos repassar aqui a fazer a reapresentação dos vídeos. Então, nesse sentido, não tem como definir a juntada da prova dela, mas a prova dela já é as três outras vídeos que já se encontram. Perfeito? Perfeito. Realizada essa explicação, passo a palavra, então, à doutora relatora, para que profira relatório. Bom, boa noite a todos. Partida Série Ouro Feminina realizada no dia 20 de 4 de 2024. A impugnante protocolou a presente impugnação em face do Pato nos preceitos do artigo 84 e 85 do CBJD, devido a um erro da equipe de arbitragem e consequente invalidação do gol da EPB, ainda que marcado dentro do tempo regulamentar. Todos os requisitos formais para tal pedido foram atendidos, bem como tal é tempestivo. O referido jogo terminou com placar empatado em 1-1. Porém, a impugnante apresentou provas visuais de fotos e vídeos a fim de comprovar que, quando o atleta efetuou o segundo gol da equipe, ainda faltavam 9 segundos de jogo. Porém, mesmo assim, seu gol foi anulado. Alega ainda a defesa que a equipe de arbitragem violou as regras oficiais número 7 da International Board e FIFA, utilizadas pelo Regulamento Geral das Competições da Federação Paranaense de Futsal, em seu artigo 6º, parágrafo único. Ainda levantou a falta de presunção de veracidade da súmula, vez que tal gol anulado não foi sequer citado ou descrito na mesma. Por fim, requer a impugnante o recebimento da presente impugnação, bem como seu deferimento para que seja modificado o resultado da partida com a validação do gol e vitória do impugnante em 2-1, bem como seja informada a douta Procuradoria o inequívoco erro de direito para eventuais providências. Tal impugnação foi recebida pelo douto presidente desta Casa, onde oficiou a Federação, a fim que não homologasse tal resultado ante a observância do artigo 83, parágrafo 3º do CBJB, bem como deu vistas à parte contrária e à douta Procuradoria. A Secretaria oficiou a Federação. A Procuradoria se manifestou no sentido que os requisitos de admissibilidade foram preenchidos, porém não comporta acolhimento, pois, conforme determina a lei do jogo, o encerramento do período é terminado pelo sinal acústico realizado pelo cronometrista, permitindo a conclusão somente quando houver o início do chute antes do referido sinal, que, em análise das provas juntadas, constatou que o sinal acústico é dado antes do chute da atleta, requerendo, assim, a manutenção do placar 1-1. É o relatório. Realizado o relatório, vamos para as exibições das provas, dos vídeos. Pois bem, vocês entenderam, trata-se, de fato, de gol dentro dos últimos décimos de segundo do jogo, e aí tem que analisar se cabe ou não a impugnação. Vamos lá. Tem mais outros vídeos, né? Então, pode apresentar. Esse é o melhor. Esse é o melhor que o outro. Esse é o melhor? Mas pode apresentar todos. Agora tem como usar. Mas sem som Na verdade, essa aí, vamos lá, essa é a prova do impugnante, né? Aquele é isso. E daí Então, aqui... E agora aqui o outro. Agora vai dar um rolo. Deu. Estamos aqui. Agora vai dar uma confusão.
Toca um pouquinho mais. Zero para nós, agora é tudo. Agora resta saber. Aí ele vai para a anotadora. Vai para o cronometrista. Estou tentando escutar aqui, a gente está conversando com a Lelê. Aí estão elogiando isso. É isso aí. Perfeito? Eu acho que não há necessidade de reexibição, caso alguém... A primeira, então. Vamos lá. Bateu para dentro! Bateu para dentro! Perfeito? Mais alguma vez? Esse é o mesmo? É. Nós recebemos. É que aqui fica grande e fica... Bateu para dentro! Bateu para dentro! É que esse aí é do Silva, né? Silva antes, Silva depois. Tá? Porque a gente sabe lá que o cronômetro ele chuta e vai demorar para rodar. A gente tem que ver o Silva. Vamos para as manifestações. Primeiro impugnante, doutor Alberto. Excelências, cumprimento mais uma vez, em diversos cumprimentos já feitos anteriormente. Aproveito a oportunidade para cumprimentar a doutora Luísa, que fazer esses cumprimentos. Talvez não tenha tido a oportunidade de cumprimentar a doutora Ana, mas muito obrigado por tudo aí, doutora. Ele tem me incomodado bastante nos últimos dias. Então, primeiro, especial ao doutor Gisele, relator desses autos. Trata-se, então, de um pedido de impugnação de partido, onde se vê que há uma situação um tanto quanto delicada. Eu acho que não é uma decisão das mais fáceis e talvez seja a discussão, talvez uma das mais complexas que este tribunal já recebeu, uma vez que existe um conflito grande de interpretações que pode ser dado ali. Mas eu acho que de tudo isso, antes mesmo de falar do lance em si, é importante que se diga que há um questionamento sobre a equipe de arbitragem. É importante que se diga. A equipe de arbitragem aconteceu uma baita de uma confusão pós-jogo, houve uma reclamação, foi pedido à anotadora que fizesse, e nada foi feito. Nada foi falado. A súmula é silente 100% sobre qualquer discussão que envolve esse lance. Excelências, não é um lance simples. É um lance que resolveria uma partida. As equipes estão disputando, próximas. Está falando de uma diferença, obviamente, de milésimos de segundo, mas que daria a vitória à equipe do Stein. Estamos aqui hoje, de fato, para ouvir algo que a equipe de arbitragem poderia estar sentada aqui nos explicando o porquê que não validou um gol legítimo. Mas não. Sequer no relatório foi escrito, sequer no relatório foi apontado. Estamos aqui mais uma vez para discutir sobre o relatório da equipe de arbitragem. Então, ele não veio. Teremos que trabalhar, então, com aquilo que se tem. O que se tem é uma cobrança de campo, um escanteio que foi cobrado, autorizado. Na hora que a atleta bate na bola, a bola entra. Isso tem imagem comprovando. O cronômetro ainda tinha 10 segundos. Ela fez o gol. O gol foi no tempo regulamentar. Qualquer informação diversa dessa é uma injustiça. Se ganhou na bola. E aqui há um erro da equipe de arbitragem. A equipe de arbitragem apitou antes do cronômetro zerar. O sinal sonoro veio. Quando? A equipe de arbitragem encerrou a partida, mas o sinal sonoro veio em depois. O sinal sonoro que se escutou aqui, a bola já estava dentro do gol. O sinal sonoro que estava aqui foi depois que a atleta da equipe do Stein bateu e fez.
Qualquer fala diversa disso é negado com óbvio. A imagem mostra. A atleta fez o gol, comemorou o gol. E a equipe de arbitragem, sem escrever nada, sem justificar, disse não. Isso não fez. Não fez por quê? O sinal sonoro. E aí eu acho importante que se diga. Então, em épocas de chuva, quando se tem um trovão ou um raio, o que chega primeiro? O que chega primeiro para nós? A imagem ou o som? Obviamente, a imagem. A luz chega antes do que o barulho. Aprendemos isso desde cedo. E nesse caso em concreto, obviamente, a imagem representa o que aconteceu. Excelências, não há de se falar em outra situação desses autos que não seja a impugnação dessa partida. De fato, o que aconteceu aqui foi que a equipe do Stein está sendo vilipendiada do seu direito de comemorar uma vitória por um erro da equipe da arbitragem, que não pode ser admitido. Pois, se admitido, estaremos abrindo um grande precedente que vai prejudicar o futsal do Estado do Paraná. Tal situação merece uma análise profunda. As imagens mostram o gol sendo feito em tempo regulamentar. Mostram que a partida não tinha encerrado. Mostram as atletas da equipe do Pato sentadas no chão lamentando o gol que sofreram. O que mais precisa para ter prova? Não mais nada. A equipe do Stein é merecedora dessa vitória. E só não está comemorando até hoje essa vitória porque a equipe de arbitragem não permitiu. E sequer comentou sobre ela. Se nós não estivéssemos aqui hoje para apresentar esse erro, talvez o futsal não soubesse de um erro crasso, difícil de aceitação e que merece a devida correção deste tribunal, sob pena de, mais uma vez, se cometer uma injustiça. Dito isso, excelências, requer-se o recebimento da impugnação do partido e no seu mérito seja julgado plenamente procedente o pedido para que a equipe do Estado seja considerada vencedora por 2-1. É a defesa. Muito obrigado. Realizada a brilhante manifestação pelo impugnante, passo a palavra ao impugnado, na pessoa da sua defensora, a doutora Luísa, para a manifestação também no prazo regimental. Tem a palavra. Boa noite a todos. Estendo cumprimentos ao doutor Humberto e também à doutora Gisele, relatora, perdão. Vamos aos fatos. Excelência, gostaria de pedir vênia para explicar o que de fato aconteceu no jogo entre as partes, STEM e Unidep Futsal, no Campeonato Paranaense Feminino Série Ouro 2024. A impugnante, ela alega que o gol ele foi marcado antes de encerrado o tempo regular. Alega divergência em 9 segundos, como consta na foto. Entretanto, no momento em que a jogadora do STEM ela foi bater esse escanteio, o cronômetro ele se encontrava em 7 milésimos de segundo. Ou seja, não há o que se falar em 9 segundos. Tal informação ela foi retirada e pode ser comprovada do próprio vídeo que consta lá na plataforma do YouTube. Para ser mais precisa, ao discorrermos ali na linha do tempo, constando 1h, 49 minutos e 52 segundos. Ela é extremamente precisa. O cronômetro se encontra em 7 milésimos de segundo. Excelências, a lei é clara. Para ser mais precisa, a lei 7, a qual ela dispõe da duração do jogo. A sua redação discorre em que o período termina quando o sinal acústico soar. Dito isso, ao analisarmos o vídeo, bem como as provas discorridas pela própria impugnante, fica claro que o sinal acústico foi realizado antes mesmo da atleta encostar o pé na bola. Aqui, apenas por amor, a argumentação reitera que a dinâmica da arbitragem para esses lances, onde um árbitro ele cuida das ações em quadra e o outro ele vai cuidar do placar, para ver que, ao zerar, na sequência já vai apitar o término da partida. Ademais, temos que lembrar que estamos vendo imagens de uma transmissão feita pelo YouTube, onde há um delay muito grande, que deve ser levado em consideração. Sendo assim, de maneira clara e objetiva,
pugna pela improcedência do pedido de impugnação de partida, mantendo-se o placar final 1-1. Dito isso, agradeço. A manifestação pela impugnada, pela equipe impugnada, passo a palavra também ao parquet, tendo em vista que, neste caso, é a custos legis a manifestação, tendo em vista que ele não tem referência clubística, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a doutora Luísa, a doutora Alberto já havia cumprimentado. Dessa vez, doutor Alberto, eu vou então negar o óbvio, porque para mim, o sinal acústico, ele ocorre antes do chute da atleta. Nesse sentido, aplicando-se a Lei 7 do livro de regra do futsal de 2024, juntada no parecer da Procuradoria, consta que o período termina quando o sinal acústico soar. Óbvio que, se o chute já está em andamento, o atleta já chutou a bola e a bola está em direção ao gol, o gol seria validado. Mas não é o caso aqui, com a devida vênia impugnante. Na interpretação da Procuradoria, com a prova de vídeo juntada e com a prova de vídeo do YouTube, que é a transmissão oficial da partida, o vídeo ele demonstra que o sinal acústico é soado antes do chute do atleta, então, pela qual o jogo então considera-se encerrado, tendo sido acertada a decisão da arbitragem. Quanto à presunção, a perda da presunção de veracidade da súmula, também a Procuradoria entende que não ocorreu. Obviamente que o árbitro poderia ter sido mais cauteloso em relatar a situação na súmula, mas o fato dele não ter relatado não significa que perde a presunção da súmula. Senão, todo gol anulado o árbitro teria que relatar. Não é o caso. Ele poderia ter sido um pouco mais diligente, só para complementar a súmula, informar que ocorreu a situação. Mas ele cumpriu o trabalho dele. E o trabalho dele é encerrar a partida com o sinal acústico soado. Então, não há se falar em perda de presunção de veracidade, porque não houve qualquer prejuízo. A equipe, no sentido de que o relato foi mentiroso por parte da arbitragem, não. Ele, então, somente cumpriu com o que determina a regra do jogo e encerrou a partida 1-1. Se a equipe entende, conforme foi aqui o argumento da equipe impugnante, que o árbitro a anotadora foi instada a se manifestar, não se manifestou, que não teve relatório, não há qualquer prova nos autos, não há qualquer prova no processo, demonstra que a equipe solicitou uma manifestação da anotadora, que a equipe questionou aqui a súmula, questiona através da impugnação da partida, mas querendo o resultado prático da vitória, e não questionando a conduta do árbitro que teria errado, que não teria apresentado as manifestações solicitadas, que seria um direito da equipe, não há qualquer produção de prova nesse sentido. Então, excelência, não há que se falar também da perda da presunção de veracidade do que foi relatado pelo árbitro. Em suma, excelências, portanto, com a devida vênia aqui ao brilhante trabalho desenvolvido pelo procurador da equipe sem futsal, mas a Procuradoria opina pelo desprovimento do pedido de impugnação, mantendo-se a partida em 1-1, considerando que o sinal acústico da Lei 7, da regra do jogo, foi devidamente observado e o gol foi irregular, razão pela qual foi devidamente anulado, não caracterizando-se erro de direito. É a manifestação, senhor presidente. Realizado todas as manifestações de praxe, passo a palavra à doutora relatora para que profira seu voto. Examinado e analisado os autos do presente recurso, voto como segue. Analisando os autos e as provas apresentadas, discordá-lo-ei da Procuradoria, pois analisando minuciosamente as provas, os vídeos, eu visualizei, e não só visualizei, como printei que a atleta encosta seu pé na bola, com o cronômetro marcando 0,06 milésimos de segundo, a bola entra nos 5 milésimos sinais, momento no qual é soado o silvo final. Mas que alegue a Procuradoria que a partida deve se encerrar com o silvo, sim. Ela se encerrou com o silvo aos 0,5. A bola encosta no pé da atleta aos 0,6. Eu fiz imagem por imagem, eu fiz milhões de vezes, eu printei para não ter injustiça, e o pé da atleta encosta antes do silvo final. Então, por mais que o cronômetro não vale, e sim o silvo final, ele é dado depois que ela encostou o pé na bola e a bola estava entrando. Ao 0,5, a bola estava dentro da linha do gol,
como mostram, inclusive, as fotos, e no mesmo milésimo de segundo que é dado o Silvio. E como diz a Lei 7, que ela tem, depois que bateu no pé da bola, o pé da atleta pegou na bola, ela deu um chute a gol, é considerado o Silvio se foi depois disso, e foi o que eu vi e que aconteceu. Entretanto, eu considero gol, porque restou claro e foi efetivado, conforme a Lei 7 e as considerações até da Procuradoria, como assim deveria ser. Também, sendo assim, eu voto pelo recebimento da impugnação, acolhendo e dando total provimento, solicitando que seja oficiada a federação, para que seja homologado o placar da partida como 2-1 para o impugnante, bem como também sejam baixados auto à douta Procuradoria das providências cabíveis contra os árbitros. Visto que, por mais que ele não precise citar em súmulo cada gol que seja anulado, foi um momento diferenciado, especial, que onde era final de partida, tinha o Silvio, teve confusão ali, sim, teve muitas reclamações, e era um momento qual, no meu ver, no meu parecer, ele deveria ter constado em súmula. Então, desde que tal gol foi anulado, sequer constou, eu acho que tem que constar. É o voto, presidente. Prezado o voto, recebe a impugnação e dá provimento. A voto divergente? Ah, então tá bom. Já havendo, então, passou a palavra à doutora Ellen para que profira seu voto. Boa noite a todos. Aproveitar essa oportunidade para saudar as novas procuradoras. Tem sucesso e cumprir bom com o nosso tribunal. Cumprimentar a pessoa do presidente, os demais auditores presentes aqui presencialmente ou online, né? Eu vou divergir da nobre relatora em razão de não ter a mesma percepção, tá? Também fiquei vendo o vídeo várias vezes e repetindo, e também, se a gente tivesse um recurso um pouco melhor para conseguir extrair o áudio e o tempo, né? Mas não temos nesse momento. Então, eu vou divergir porque eu não tive a mesma percepção, já que, ao meu ver, o Silvio do apito é anterior ao momento que a bola toca o pé da atleta, né? De modo, então, que eu voto pelo impedimento da impugnação. Eu iria mais além, né? Não para debater, mas é muito claro na imagem, no meu modo de ver, em que quando bate o escanteio, o cronômetro não gira. E não é esse cronômetro que deve ser visto, né? É o Silvio, porque é o cronometrista que está vendo lá, e não é o do placar, né? Nesse sentido, né? Por isso. E outra coisa é que a gente está vendo aqui matéria de fato ou erro de direito, né? A gente já viu gol ser marcado e não ser revertido no tribunal, sendo gol que não foi, bateu por fora, bateu na placa, gol do Atlético Paranaense na antiga Baixada, né? O Joaquim América. Eu acredito que eu vou na mesma linha. Eu acredito. Poderia, senão eu passo a palavra para os outros, sem problema. Vai que eles mudem. Porque senão vai cair no meu colo de novo, daí é ruim, né? Então já vou adiantar. E nesse sentido, são essas pequenas nuances que eu tenho para mim. Pode, talvez, ter total razão o Alberto, que fez um trabalho exaustivo. Mas a partir do momento que bate na bola e o placar e o cronômetro não gira, então já não dá mais para usar para aquele cronômetro. Eu tenho que ficar pelo Silvio. E aí, vou falar para os senhores. Eu continuo na dúvida. Porque o doutor Alberto é muito perspicaz. E a partir do momento que eu fico na dúvida, como é que eu vou validar uma situação de campo apitada pelo árbitro? Uma súmula. É muito complicado. Trazer para o tribunal, alterar uma situação em que, sinceramente, se a gente pegar de 10 pessoas, vão ter talvez 5 para um lado e 5 para o outro. É muito complicado você fazer essa conversão. Então, nesse sentido, estou comum com o voto divergente. Realizado também o meu voto, passo a palavra a colher o doutor William. Obrigado, senhor presidente. Eu confesso também que fiquei muito na dúvida. E revi o lance
E também cheguei na conclusão de Vossa Excelência, justamente em relação à dúvida, e eu acredito que a resolução desse caso, se fosse para ser de uma forma inequívoca, talvez somente com uma perícia, né, que a gente poderia ter alguma definição sem qualquer tipo de dúvida. Então, com a devida vênia e parabenizando o trabalho exaustivo do Dr. Alberto, eu entendo também que, havendo essa dúvida, não consigo dar procedência ao pedido de impugnação e, consequentemente, estão mantendo o resultado de campo. Esse é o meu voto. Como vota, doutor Arthur? Sem som. Sem som. Pronto. Agora sim. Uma situação muito difícil mesmo, sabe? Muito difícil. Eu vou acompanhar a relatora. E eu vou fazer uma interpretação independente, sem compromisso de estar errado ou certo. Mas, para mim, a Lei 7, ela fala do período do jogo. O período do jogo tem 20 minutos. E quem sinaliza o final e o início? Quem sinaliza o período do jogo. Então, quem vem primeiro? O período do jogo de 20 minutos ou o sinal? Para mim, o período é primeiro e o sinal é secundário. Ele vem depois do término. Na minha opinião, eu entendo que, nesse lance, ela tocou na bola durante o sinal, fez o sinal, ela já estava tocando na bola, e, além disso, estava durante o período do jogo. Então, eu faço esse acréscimo que, na minha opinião, estava durante o período do jogo, e eu sei que essa é uma situação difícil. Parabéns à defesa, fez uma brilhante defesa, parabéns à relatora, eu acompanho a relatora, senhor presidente. Perfeito. Então, por maioria de votos, conhece do recurso, mas o mérito nega provimento, né, diante das situações enumeradas. Vai precisar, como precisa acorde? Vai precisar acorde? Precisa acorde. Então, tá bom. Perfeito. Realizado, então, essa... Tem mais um, doutor Alberto? Vamos nessa. É o meu próximo? Eu estou vendo aqui qual que é. É o 8, né? Ah, é o 8. Isso mesmo, é o do senhor, doutor William. Então, apregou nesse momento, apregou nesse ato, o item 4 da pauta, recurso 8, 2024, autos 84/2024, Ampere Futsal, recurso referente à decisão da primeira comissão disciplinar, recorrente é o Iago de Oliveira, do atleta Ampere Futsal. Tem representante... o senhor vai fazer a defesa. Perfeito. Os jogadores se encontram online? Não? Até porque, antes de realizar até o relatório, doutor William, é assim que se faz. Quando uma decisão não se... ou às vezes pode estar muito equivocada, se recorre, né? Não tem como ficar questionando os julgadores, o presidente ou da comissão, ou o presidente do pleno, ou os mesmos auditores, sobre, às vezes, talvez uma imperfeição da decisão de primeira instância, mas é com recurso. Tem a palavra, doutor William. Obrigado, senhor presidente. Recurso número 08, relatório. Trata-se de recurso voluntário interposto pelo atleta Iago dos Santos, em fase de decisão proferida pela primeira comissão disciplinar deste tribunal, que o condenou a pena de 2 partidas de suspensão por infração ao artigo 250, inciso 2º do CMJD. A denúncia, ela se embasou nos seguintes termos descritos na súmula da partida. Abre aspas, relato que expulsei diretamente, após o encerramento da partida, os atletas, camisa número 5, Iago de Oliveira, da equipe Ampere Futsal, e o atleta camisa número 99, Marcos Mateus do Nascimento Chaves, da equipe Mariópolis, onde o atleta camisa 99 foi em direção ao adversário, gritando e gesticulando, comemorando a vitória. Em ato contínuo, o atleta número 5 da equipe Ampere Futsal foi em direção ao adversário e empurrou na altura do
Peito, iniciando um pequeno tumulto, necessitando a intervenção da equipe de segurança e dos demais atletas de comissões técnicas para acalmar os ânimos. Relato que apresentei o cartão vermelho, ainda na superfície do jogo, aos atletas, e ambos saíram de quadra sem contestar. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o fato só ocorreu porque o atleta da equipe do Mariópolis causou tumulto, sendo o atleta adversário apenado somente com uma pena de advertência, o que acaba por violar o princípio da igualdade. Requereu, ao final, o provimento do recurso pela absolvição do atleta, não sendo entendimento pela aplicação da pena de advertência. A douta Procuradoria de Justiça Desportiva ofertou tempestivamente as contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso. O recurso foi recebido e pautado para essa sessão de julgamento. Esse é o relatório. Em discussão, relatório. A exibição da prova. É só um vídeo. Isso é bem simples. Sempre relatando, né, que todos os vídeos os auditores do Pleno já recebem, porque como é produzido em primeira instância, então fica tudo arquivado, e os auditores do Pleno recebem. Isso é direto no YouTube, ó. Sim, esse aí. Mas já dá direto. Tá muito... Agora tá bem curtinho. Eu lembro antigamente que vinha 2 horas e tinha que achar o ponto, não vinha alguns. Mas já está bem melhor. Isso facilita o julgamento. Inclusive a representação e reapreciação. Não, já foi. Já foi. Perfeito. Para apresentar. Com a palavra o recorrente. Esses cumprimentos de prática, mais uma vez, e pelo adiantado da hora, agradeço, só faria uma par aqui. Acredito, de fato, que o último julgamento que tivemos aqui foi um julgamento muito complexo, muito difícil, e acho que com discussões muito apropriadas. Agradeço por ter podido participar dessa discussão, que o tribunal agradeceu muito hoje por ter enfrentado essa discussão, que era muito necessária. Apesar de opiniões diversas, a gente conseguiu manter aqui a importância do que é estar no Tribunal de Justiça Desportiva, que é fazer a justiça desportiva, pelo bem do campeonato, pela manutenção da competição, tudo mais. Então, agradeço a este tribunal pelo recebimento deste advogado, sempre que necessário. Excelência, há que, se necessário, recorrer da decisão de primeiro grau. A Procuradoria, que é a detentora da acusação, a mãe das provas, entendeu, observando essa situação, que se tratava de um ato hostil praticado pelos dois lados. No momento algum, ela entendeu que era uma atitude antidesportiva, de 258. No momento, ela entendeu que era uma jogada violenta, uma agressão, de 254, cabo diretivo. A linha A. A Procuradoria entendeu que era um ato hostil. A Procuradoria veio aqui, na sessão de julgamento, defendeu que era um ato hostil. O atleta da equipe adversária, da equipe do Ampere, ganhando de 4-2 do jogo. O jogo já tinha acabado. Ninguém da equipe do Ampere estava olhando para ele.
vídeo é muito claro. Ninguém olhava para ele, ninguém queria saber dele. Ele, não obstante, cruza alguns metros da quadra, debochando, em tom agressivo, xingando, falando. No meio dos adversários, o que faz o seu Iago? Vamos criar confusão aqui, sai. E o tira daquela confusão. Mas não. Ao analisar, em primeiro grau, essa situação, se entendeu que o atleta causador dessa problemática fazia jus a uma advertência. E o atleta que evita essa confusão, tira aquela pessoa, sai daqui, acabou o jogo, siga do teu lado possível, meu, pega 2 jogos por 250. Excelência. Flagrante aqui o excesso da decisão. Óbvio que precisa se ter as reprimendas, óbvio que essa situação não pode acontecer, óbvio que nós estamos aqui de frente a uma situação que não pode ser repetida. Mas a pergunta é, todo ato gera uma reação. Por que que o ato que causou o conflito tem as benesses e o ato que repeliu o conflito não tem essas benesses? E hoje a gente está aqui um pouco na física. O raio chega, o barulho chega depois da imagem. E aqui estamos falando, de fato, de uma ação e reação. E aqui ninguém está dizendo que o seu Iago fez a atitude mais correta do mundo. Não. Sua equipe tinha acabado de perder por 4-2. A partir do momento que ele perde, ele se vira. Ele e seus companheiros vão discutir o que estava acontecendo. Para um outro atleta chegar, apontar o dedo, em provocação, chegar dentro lá, e sequer ser denunciado por uma atitude antiesportiva, porque isso é flagrantemente. Vamos lá. Temos, e aí, quando usou também a procuradoria, vamos ter que falar agora. O seu Iago não cometeu o ato hostil. Ele se livrou de um problema. Como vocês podem ver, o problema só não foi maior, e só não gerou uma confusão ainda maior, porque ele tirou esse rapaz lá. Está aqui sendo condenado a 2 jogos de suspensão, podendo perder o campeonato, a Copa União, por causa de uma decisão exagerada. Sabia, excelências? Não resta à defesa outra, se não pedir a absolução. Quando muito, que seja aplicado o artigo 250 no seu parágrafo 1º, que é aplicando a pena de advertência ao atleta. Apenas isso. E se ainda assim não for esse o entendimento de Vossa Excelência, que se aplique a redutora do 182. Vez que estamos falando de uma Copa União, não estamos falando aqui de Série A, Série Bronze, Série Prata, apesar da discordância desse advogado, estamos falando da Copa União disputada. É um campeonato amador, não é um campeonato profissional. O que ele fez, e se fez, não foi uma conduta gravosa ou que gerou qualquer outra situação, merecendo as benesses aí de uma redução por parágrafo, de uma redução de pena, pelo menos de uma partida, minimamente de uma partida. Máximo, o máximo de uma partida. É a defesa. Muito obrigado. Realizada a manifestação, passo a palavra para o quarteto. Obrigado, senhor presidente. Em relação ao caso, aqui entendo que a comissão ela pesou a mão um pouco nas 2 partidas, mas ao mesmo tempo não há de se falar também, seja em absolvição do atleta, seja em aplicação da pena de advertência. A vida venha a um recorrente, eu entendo justamente o contrário, o recorrente que deu causa do não o outro atleta. O atleta comemorou, mas está cumprimentando o atleta adversário sem qualquer tumulto. E o atleta Iago, denunciado recorrente, ele sim já chega com o animal alterado, talvez pela derrota, chega com o animal alterado e empurra o atleta adversário, causando tumulto. Esse empurrão não é um empurrão de quem quer separar, porque os outros atletas não estavam em tumulto. Quem causou o conflito foi justamente o atleta Iago. Claro que 2 partidas, numa situação de ato desleal ou hostil, cada um ato hostil, se mostra uma pena exagerada, quando devida bem aqui também a plena comissão disciplinar, mas se o outro atleta, que talvez tenha sido ingênuo ao tentar comentar uma equipe que havia acabado de ser derrotada, por visto pela narração, foi uma partida disputada,
Então, esse atleta merecia também a denúncia, bem feita por procuradoria, não por uma atitude desportiva, conforme aventou a recorrente, mas por 250 também, e foi, no caso dele, a advertência foi de bom tamanho, tanto é que a procuradoria não recorreu. No caso do atleta Iago recorrente, assim como ficou pesado 2 partidas, a advertência também ficaria uma pena leve. O atleta, sim, ele causou esse tumulto, ele deu um empurrão, e os fatos narrados na súmula foram justamente por conta desse empurrão. De forma que a Procuradoria concorda parcialmente com o recurso, no sentido para que ele seja penado em uma partida sem aplicação de pena de advertência, justamente porque o outro atleta já foi apenado por advertência e não comporta que ficarem os 2 com a mesma pena, sendo que o caso do Iago, o atleta recorrente, a situação foi muito mais gravosa, considerando que ele sim praticou o ato e encerrou o tumulto. Sendo breve, silêncio dessa manifestação. Devolvo a palavra ao relator. Pois não, senhor presidente, eu vou dar parcial provimento ao recurso, no seguinte sentido. Eu entendo que há fundamentos quando o recorrente fala que houve uma aplicação de uma pena demasiada, né, e isso me parece bastante claro, que 2 partidas, o artigo 250, e um fato como esse não se parece minimamente adequado. Eu vou não concordar totalmente com o trazido pela Procuradoria, porque em relação ao atleta adversário, não me parece que ele foi para cumprimentar ou qualquer ato nesse sentido. Mesmo porque a súmula, ela fala, né, de forma clara que esse atleta, o Marcos Mateus, ele foi em direção ao adversário, gritando e gesticulando, comemorando a vitória, né, o que gerou essa reação aí do atleta recorrente. E por outro lado também, excelência, não vejo qualquer tipo de gravidade, apesar do empurrão, né, na conduta do recorrente, que justifique aí a penalidade em partidas. Então, motivo pelo qual eu estou dando parcial provimento ao recurso e equiparando-se a pena do atleta adversário, convertendo a pena do denunciado numa advertência. É como voto. Voto divergente? Não havendo, é o resultado que proclama. E digo mais que, para mim, o estupim foi a pessoa reclamando, porque a pessoa já perdeu, para que vai tirar satisfação? Apesar que, óbvio, você não tem que apagar fogo com mais fogo e gasolina, né, que foi o caso que aconteceu. Mas acredito que de bom tom, tendo em vista para que também tenha uma equidade, e acredito que, nesse caso, por toda a vênia, e esposado por todos, a comissão parece que houve um certo desequilíbrio na decisão, mas por isso que existe o pleno, né? Exatamente, para que essas possíveis descompassos sejam corrigidos no pleno e que mostrem que o tribunal é assim que funciona. Se alguma decisão possa estar um pouco incorreta, o pleno vem e corrige. Realizada por unanimidade, doutor William, fica então apenado com advertência. Agora, o último processo de pauta, e não menos importante, a impugnação de partida. Né? Deixa eu só pegar lá para... Anderson. O Anderson que está presente aí, né, online, certo, Anderson? É isso? Anderson, nos escuta? Isso, eu estou representando o Anderson aqui pela FIP. Mas quem que é a senhora? Júlia. Hã? Júlia. E o que a senhora é, Júlia, do clube? Alô? Alô? Ele está cortando aqui para nós a ligação, a chamada. O que a senhora é do clube, Júlia? Me alcança, cadê? Aqui. O que a senhora é da equipe, senhora Júlia? Alô?
Só um instante, só um instante. Não, existe a manifestação. Não. Procuração. Não, mas aquele, ele é proprietário. Daí ele pode. Agora os demais, é isso que eu quero saber quem é. Isso, ele pode. Ele pode se manifestar. Ela, se for advogada, ok. Então, ela tem que ser advogada para ter uma procuração, senão não... Alô? Será que o processo está saneado? Não vejo nada. Isso aqui é a procuradoria... A procuradoria fora aquela menção, por enquanto, ela está perfeita. Alô? Nós iremos prosseguir o julgamento. No chat não falou nada? Não tem nada? Não tem nada. No chat, vamos Oi. ver. Olá. O julgamento pode prosseguir, tá? Pode prosseguir, senhor Anderson? Isso, Tá bom. pode. Isso. O senhor, como proprietário, pode falar ou o advogado, tá bom? Daí outra pessoa Tranquilo. não pode. A não ser que ela seja advogada e o senhor dê outorgue procuração para ela. Perfeito? Tranquilo. Perfeito. Pode prosseguir sem a sustentação mesmo. Perfeito. Passo então a palavra à nobre relatora, a doutora Ellen, para proferir relatório. Impugnação do partido, resultado número 01/2024. Relatório. Trata-se de impugnação de partida proposta por Anderson Cristiano da Silva Coco, nos termos do artigo 27, a linha F e artigo 84 do CBJD. O impugnante Anderson é o proprietário da equipe Fera da Base Sports, FIP, além de ter atuado como técnico na partida que se pede impugnação. Relata o impugnante que, no dia 19/4/2024, ocorreu a partida entre a Academia Futsal Londrina e Fera da Base Sports, FIP, categoria sub-8 masculino pelo Campeonato Paranaense, no ginásio da Academia Futsal Londrina. Ele relata que o primeiro tempo terminou com um placar de 3-2 para a equipe da casa, Academia Futsal, e que, iniciado o segundo tempo, a equipe FIP, Feras da Base, marcou seu terceiro gol aos 15 minutos e 30 segundos. Relata o impugnante que, logo após o gol, com a saída do meio da quadra, no início do jogo após o gol da FIP, a equipe da academia reiniciou o jogo com apenas um toque na bola, e no segundo toque, o atleta arrematou para o gol, com a bola entrando na meta adversária, isso aos 15 minutos e 37 segundos. Ou seja, após o reinício da partida, com a saída no meio, a equipe academia fez o gol com apenas 2 toques na bola, fato que pode ser comprovado pelas imagens de vídeo anexas à presente impugnação. Aduz o impugnante que, em razão do lance supracitado, incorreu a violação do artigo 41, a linha E, do regulamento específico da categoria. Se dirigiu até os mesários para informar que o gol violou o regulamento da competição e recebeu um cartão amarelo, conforme descrito na súmula. Relata ainda que, aos 18 minutos e 14 segundos, a equipe FIP fez o seu quarto gol, e, novamente, aos 19 minutos, o atleta número 10 da equipe academia arrematou para o gol no segundo toque consecutivo, sendo que a equipe de arbitragem novamente validou o gol sem observar o regramento que prevê 3 toques consecutivos na bola. Alega que a validação dos 2 gols irregulares prejudicou o resultado final da partida, e o impugnante anexou imagens que comprovam suas alegações. Afirma que, a todo momento, na condição de técnico da equipe FIP, tentou fazer constar as violações ao regulamento junto à súmula, porém a equipe de arbitragem se negou a constar os fatos ocorridos. O impugnante destaca que, no boletim oficial número 25/24 de 2024, emitido pela Federação Paranaense de Futsal, com regulamento específico, trouxe adaptações às regras de jogos nas categorias sub-6 ou sub-11, entre as quais está o artigo 41, a linha E, o qual diz que, nas saídas do meio da quadra, motivadas pelo início ou reinício da partida, os gols só serão válidos com, no mínimo, 3 toques consecutivos na bola. Pede a aplicação do parágrafo 1º do artigo 259 do CBJD para que seja anulada a referida partida, vez que trata-se de erro de direito que altera o resultado final do jogo.
Por fim, enfatiza que a equipe FIP foi prejudicada, pedindo o recebimento da impugnação para anulação da partida nos termos do artigo 84, inciso 2, e artigo 259, parágrafo 1º, ambos do CBJB. Devidamente recolhidas as custas, a impugnação veio acompanhada da cópia do documento do impugnante, cópia da súmula da partida, cópia do regulamento específico da competição, vídeo do primeiro gol supostamente irregular. Recebida a impugnação pela Secretaria, o excelentíssimo presidente determinou a expedição de ofício à Federação Paranense de Futsal, a fim de que não fosse homologado o resultado da partida, em observância ao artigo 84, parágrafo 3º do CBJD, dando prazo à parte contrária e, subsequentemente, à Procuradoria. A Procuradoria solicitou o envio de um ofício ao Departamento de Competições da Federação, para que respondesse os seguintes questionamentos. Questionamento 1. Perguntou à Procuradoria: o regulamento prevê 3 toques na bola pela equipe atacante. Todavia, se o time atacante efetuar apenas 2 toques na bola, contudo, o goleiro tocá-la na tentativa de afastar o chute, o gol será válido? Questionamento 2. A situação acima se enquadra com o toque involuntário do defensor? Em resposta, o departamento técnico da competição esclareceu que: 1. Caso a bola adentre ao gol sem os 3 toques da equipe atacante, o gol será anulado. Caso o goleiro toque na bola, será sinalizado um tiro de canto. Caso a bola entre diretamente ao gol, será sinalizado tiro de meta. 2. O vídeo não deixa claro se o goleiro realmente toca ou não na bola. Não é considerado involuntário, pois ele teve a opção de defesa. Mesmo assim, os 3 toques da equipe atacante não ocorreram. O departamento técnico da competição, na pessoa de Rudy Novak Marcílio, acrescenta ainda que deixar claro que essas regras adaptadas foram criadas em conjunto com os clubes nos arbitrais, no intuito de incentivar que as equipes incentivem seus atletas a jogar com a bola e não ficar dando chutão para frente, com o objetivo de formar os atletas desde as categorias menores. Diante da resposta do departamento técnico da competição, a Procuradoria manifestou-se por meio de parecer, destacando o resultado da diligência proposta, evidenciando na sequência que o vídeo juntado pela impugnante comprova falta de observância da regra do artigo 41 do regulamento específico, pela equipe atacante em pelo menos um gol, que deveria ter sido anulado pela equipe de arbitragem. A Procuradoria complementou ainda que a situação incorreu em erro de direito pelo descumprimento da regra do jogo, isto é, artigo 41, a linha E do regulamento específico da competição, e por esta razão opina pela procedência do pedido de impugnação da partida, determinando-se nova realização do jogo B444 entre a Academia Futsal Londrina e Fera da Base de Esportes FIP. Os autos foram devolvidos a mim e eu sorteada como relatora. É o relatório, presidente. Relatório de fôlego. Passo a palavra ao impugnante. Senhor Anderson, quer usar a palavra? Não. Não? Não. Existe parte impugnada presente? Foi devidamente estimada? Foi, não manifestou-se. Foi devidamente estimada? Foi, não manifestou-se. Dá uma olhada, assim, senão depois... Reduz. Está aqui no... Gato escaldado tem a gato. Foi uma das primeiras coisas que eu observei, presidente. Então, perfeito. Tem então, aqui o e-mail da Secretaria ao Academia Futsal, ao e-mail do Academia Futsal. Alguém quer o exame da prova? Todos receberam. Alguém quer a exibição? Todos viram, né? Sim. Todos viram o lance. Já que é bem rapidinho. Quer rapidinho para colocar? Coloca aí. Só para crescer. Para mostrar. Toca a bola para trás. No 7 pode, a academia foi citada na página 29 do processo. 29 tá lá. Então, sendo feita a citação, tudo regular o processo, passa a palavra ao parquet. Obrigado, senhor presidente. E parabéns pela diligência. Obrigado. Confesso que ainda não sei se a bola toca no goleiro ou não, mas à medida que o ofício esclarece a obrigatoriedade dos 3 toques em
que o toque do goleiro não retiraria a obrigatoriedade dos 3 toques da equipe atacante, acaba sendo irrelevante. Mas ainda a doutora Gisele, assim, que tem a percepção que tocou, eu não tenho a percepção, então, de qualquer forma, eu eliminaria pelo movimento pedido, mas, considerando que o próprio ofício do Departamento de Competições, ele é expresso em mencionar que deve ser considerado tipo, tanto que o goleiro tocou, mas a equipe atacante não deu os 3 toques, não há que saída, senão o horário de impedimento e a medida deve ser provida, anulando-se a partida. Nesse caso, infelizmente, não há qualquer possibilidade de não refazer a partida, que o lance foi justamente durante, né, o transcorrer. Se tivesse sido o último lance, poderíamos cogitar a manutenção do resultado. Mas como foi durante o início do segundo tempo, não há como não refazer a partida. A Procuradoria se manifesta favorável ao provimento do feito. Voto. As imagens são claras no que diz respeito à ocorrência de apenas 2 toques na bola antes de adentrar a meta. Pelo que se extrai da manifestação do Departamento Técnico da competição, as regras adaptadas foram criadas em conjunto com os clubes nos arbitrais, de maneira a incentivar seus atletas a jogarem com a bola e não ficar dando chutão para frente. Isso se buscou para a formação dos atletas desde as categorias menores. Com isso, o descumprimento da regra não lesa somente a instituição que sofre os gols irregulares, mas também prejudica o objetivo maior do esporte e da competição, que é o desenvolvimento do atleta desde muito cedo. De fato, é incontestável a configuração de erro de direito pelo claro descumprimento da regra a que todos os envolvidos estavam submetidos. Diante disso, não há como não acolher o pedido do impugnante para dar provimento à impugnação e se aplicar os efeitos do parágrafo 1º do artigo 259 do CBJD, ou seja, a anulação da partida, vez que o erro de direito, nesse caso, foi relevante o suficiente para alterar o resultado da mesma. Ainda nesse esteio, presidente, aproveito para, em consideração ao fato de que estamos aplicando o artigo 259 do CBJD, e o referido artigo está em curso no capítulo 7 das infrações relativas à arbitragem, requerer que os autos sejam encaminhados à Procuradoria e à Comissão de Arbitragem da Federação, para que sejam atentamente analisados e, se necessário, sejam adotadas as eventuais medidas cabíveis. Este é o voto. Voto divergente? Alguém quer comentar, senhora Arthur? Eu quero comentar. Alguém quer comentar? Duvido discordar, mas vai. Não, eu voto integralmente com a relatora, mas porque havia dito que realmente eu vi que tocou a bola na mão do goleiro. Porém, no ofício restou claro que precisam ser 3 toques da equipe, não conta o toque do goleiro. Então, por isso, eu voto integralmente com a relatora. Mais alguma questão? Então, nesse momento, mais uma vez, apresentando o trabalho da Procuradoria, pois essa diligência é que trouxe luz à decisão, pois caso nós analisássemos o regulamento, eles falam dos 3 toques na bola. E aí ele dá um ensejo para você pensar que é a equipe atacante mesmo. Porque para fazer o gol, a equipe tem que dar 3 toques na bola. Mas qual seria a interpretação? A interpretação mais lógica seria dos atacantes, mas pode surgir, não, 3 toques na bola, qualquer que seja. Nesse caso, entendo se o goleiro tocasse ou não, também ficaria na dúvida se houver o 3º toque ou não. E eu não iria contra a arbitragem novamente. Mas nesse caso, como existe ofício, existe sim um erro flagrante de direito, diferente desse fato. E é isso que eu quero pegar daquele outro, no caso anterior. No outro, era erro de fato. O árbitro vai ao cronometrista. Nesse não existe os 3 toques. E o árbitro não aplicou a regra da modalidade simples e claro. Então, nesse caso, sim, está mais do que comprovado o erro de direito, sabendo todas as... Presidente, queria só acrescentar, não veio prova e a gente não vai entrar nessa questão, porque não veio prova, também não foi feita sustentação, mas há o relato aqui pelo impugnante do segundo gol irregular, que teria sido feito da mesma forma. Então, talvez no primeiro tivesse passado batido pela arbitragem, mas o segundo ele poderia ter observado. Então, acho que o árbitro realmente... Mas vai que o goleiro deu
Mas independente do goleiro, independente do goleiro. Eu sei, mas teve, Mas eu estou dizendo que precisa ser melhor observado, as regras precisam ser melhor observadas pela própria. por isso que é irretocável Ainda o mais seu que- voto no sentido de não só baixar para a Procuradoria, caso Seja necessário. porque não somos nós que fazemos a denúncia. Tem que vir do parqueiro. Diferentemente de outros, nós seguimos bem certinho, cada um no seu quadrado. Ainda Mas, mais se sim, tratando do infantil. o encaminhamento à comissão de arbitragem permite que a comissão de arbitragem tenha, sim, a noção. Eu duvido que isso já não tenha repercutido na comissão de arbitragem. Mas nós fomentarmos a formalização disso mostra o Tribunal está atento também a isso. Vamos melhorar ou não? Sim, não, mesmo porque trata-se de um jogo infantil. De repente, eles é infantil, vamos deixar passar. E isso não pode acontecer. Não pode. É um jogo de federados. E não se busca não é apelamento e punição de árbitros nesse sentido, é orientação. É orientação, né? É isso mesmo. Agradecendo a presença de todos. Foi uma pauta grande, 4 processos, mas cumprimos com grande mérito e esforço. Sim, Prolatório. Então, por unanimidade de votos, no voto da relatora. Conhece do recurso e no mérito da provimento da impugnação de partida, do recurso não, da impugnação de partida, para anular a partida. Deve ser encaminhado, só o complemento, à federação essa decisão, trasladada a decisão tanto à federação quanto à comissão de arbitragem, para que eles tomem a providência da remarcação. Perfeito? É o que continha, agradecendo também a presença do Dr. Arion, que agora se encontra aqui, a presença do Dr. Daniel, que entrou posteriormente, o senhor Anderson, que manejou brilhantemente a impugnação da partida. Encerro. O doutor Daniel é o nosso procurador, doutor Daniel. Seja bem-vindo. Mas, então, tendo essa última imagem do doutor Daniel de Jesus, Daniel de Deus, dou por encerrada a sessão. Podem parar a gravação. Isso aí, Daniel.